Amém. Vamos seguir então. Sobre a questão que nós estamos falando, dessa coisa complexa da verdade, uma coisa é muito importante ressaltar. O Senhor Jesus falou lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres. Pobre de quê? De espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmão, esses pobres de espírito, salvo que há inúmeras interpretações, mas se nós formos considerar o sentido da palavra pobre, pobre é quem tem muito ou quem tem pouco, né? Pobre é quem tem pouco. E esse pouco também pode ser interpretado de muitas maneiras. Mas, por exemplo, pobre de espírito. Eu vi uma interpretação, não sei se eu li isso num livro, se foi uma ministração do Espírito Santo, eu não recordo agora, já li tanta coisa, já ouvi tanta coisa. Todo final de culto o irmão conta alguma coisa edificante, final de seminário, durante o seminário, sempre, graças a Deus, temos coisas tão edificantes nesse ministério, mas esse pobre, esse pouco, estaria relacionado também ao conhecimento. Certas coisas para você alcançar, se dentro de você existir uma certa quantidade de informações, é aquilo que nós já ouvimos pessoas dizerem assim: eu sou muito inteligente para acreditar em religião. Então, se uma pessoa diz que é isso, eu sou uma pessoa muito instruída para me envolver com esse negócio de religião. Então a pessoa se acha inteligente, instruída. Pessoas que dizem: eu fiz 3 faculdades, você acha que eu vou me envolver com o negócio de igreja? Essa é uma pessoa que não é pobre de espírito, ela é uma pessoa rica de espírito. O que é rica? Ela está cheia de informações dentro do seu espírito, e estas informações muitas vezes se tornam em bloqueios para que outras informações encontrem espaço. Exemplo prático disso aí, o que os judeus disseram para Jesus? Nós temos por pai Abraão. Ora, então, eles têm uma informação dentro deles, eles estão preenchidos com uma informação. Esta informação é de que eles são descendência de Abraão. Aí eles dizem assim: nós nunca fomos escravos, e começam a falar um monte de coisa. Jesus vem e diz assim: não, vocês não têm por pai Abraão, vocês têm por pai o diabo. E vocês querem fazer as obras do diabo, porque vocês estão tentando me matar. Estas obras não são de Abraão. Homicida não era Abraão, homicida é o diabo. Mas muitos não crerão em Jesus, porque nós temos por pai Abraão e nós somos seguidores da lei de Moisés. Ou seja, eles estão preenchidos com tantas informações que eles não estão dando espaço para que uma nova informação chegue. A pessoa já está preenchida, ela já montou o seu próprio castelo, a sua própria fortaleza. Ela acha que o que ela tem já é o bastante para que ela triunfe e seja vencedor por toda a vida. Ela não entende que ainda é necessário abrir espaço dia a dia para informações. E essas pessoas acabam se tornando até loucas, porque quando a ciência traz uma informação, elas aceitam. Uma nova descoberta científica, elas aceitam. Mas quando se trata de coisas espirituais, elas não aceitam. Então, tem pessoas que fecham as portas da sua mente para informações. Então, isso
não pode acontecer conosco. O apóstolo Paulo escreve até dizendo que nós temos que ouvir tudo e reter o que é bom. Mas eu sempre disse que reter o que é bom não é um conceito da minha mente. Reter o que é bom é um conceito da revelação do Espírito Santo. A Bíblia diz que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Então, bom não é o que eu penso ser bom. Porque o que eu, como ser humano, penso ser bom? Ora, a paz, a alegria, os recursos que este mundo pode oferecer. Eu vou viajar, eu vou curtir a vida, eu vou viver na sombra e na água fresca. Isso é o pensamento que eu tenho do que é bom. Mas e Deus? Um dos títulos de Deus é Senhor dos Exércitos. Ora, Senhor dos Exércitos é algo que me lança para o campo da guerra, das pelejas, das conquistas, enfim. Se Ele é Senhor dos Exércitos, pode ser que Ele não tenha me chamado para a paz, mas sim para a guerra. Então, a minha mente não pode estar fechada. O meu espírito, ele não pode estar bloqueado por informações. Eu tenho que estar propício a receber informações. E aí, aonde eu vou saber do que é certo e do que é errado? É lá aos pés do Senhor Jesus. Lá é que eu descubro o que é certo e o que é errado, na ministração do Espírito Santo. Sem essa ministração, eu acabo tomando o santo por profano e o profano por santo. Então, irmão, essa aula de hoje, para você meditar com muito carinho, porque existem informações que você ainda não tem e que vão precisar fazer parte da sua vida para um futuro. E sem essas informações, você não conseguirá ser o que Deus planejou para você ser. Quer ver uma coisa que é bem loucura que nós temos feito aqui nesse lugar? Começa por essa frase, né? É Bíblia sim, Constituição não. E esta frase que foi uma revelação tremenda do Espírito Santo. Eu considero essa frase uma das glórias que o Senhor Deus nos deu sobre a face da terra. Isso aí para mim é tremendo. Isso aí me diz tanta coisa, irmão, que você nem imagina. O quanto Deus tem contado conosco. Aí, por exemplo, nós temos o sistema do mundo. Você vê que tem cristãos que não conseguem entender a verdade e questionam a gente, como está aí na internet, tanta gente questionando, Facebook, tentando agredir os irmãos da igreja. Como? Ora, mas se Bíblia é sim, Constituição não, então como que o mundo vai viver? Ora, vai viver pela Bíblia. Hoje, isso não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Porque a igreja fracassou. Mas vai haver um arrebatamento, 7 anos de grande tribulação, e depois desses 7 anos, nós vamos nos deparar com o retorno de Cristo sobre a terra. Quando Cristo voltar, o que vai acontecer? Implantará o seu reinado milenar. E aí não vai existir mais Constituição. Mais do que nunca, no reinado milenar de Cristo, nós vamos ver que Bíblia sim, Constituição não. Ou seja, Deus já nos revelou uma frase para o futuro. E quem não fizer parte dessa ideologia, não vai fazer parte do arrebatamento, não vai fazer parte do retorno no milênio. Essa é uma mentalidade, é uma verdade que tem que ser concebida aqui e agora. Não poderá ser concebida depois do arrebatamento, porque o retorno no milênio é um galardão dado aos que compreendem isso hoje. Como alguns dos nossos irmãos lá no passado compreenderam. Quando dizia, César é nosso rei, Herodes é nosso rei. Não, rei é Jesus. E qual foi a acusação dos nossos irmãos?
Eles estão por aí dizendo que há um novo rei chamado Jesus. Jesus já tinha morrido, ressuscitado e ido para o céu. Mas eles estão sendo mortos por essa declaração. Isso ofendeu tanto o sistema. Então, essa frase é uma glória do retorno. E o que acontece? O sistema está aí implantado, e se a igreja não tivesse fracassado, hoje, irmão, nós poderíamos ser, vamos dizer pelo menos isso aqui, 100 milhões de evangélicos. Se fôssemos isso, nós criaríamos os nossos próprios tribunais, criaríamos o nosso sistema de governo, criaríamos tudo regido pela Bíblia. Nós faríamos isso. Hoje não podemos fazer, por quê? Porque não existe evangélico suficiente para isso. Então, quem prevalece? O que prevalece é a idolatria. Então a idolatria é que está mandando. Quem dá ordem no mundo inteiro? Não é o Vaticano? O Vaticano não faz e desfaz, não protege, não desprotege, não é ele que se dita as ordens. Por quê? Porque quem vai se levantar contra uma organização tão poderosa? Essa organização é tão poderosa, mas tão poderosa, que a própria Bíblia diz que ela não deixará de existir. Só lá no final, na grande tribulação, é que Deus vai colocar um intento em um grupo político para se levantar contra este grupo religioso que é a Igreja Católica, chamada de a meretriz, a prostituta que se assenta sobre a besta. Só lá, para você ter ideia da força desse sistema, ninguém o abate, ninguém o elimina, ninguém diminui a marcha do catolicismo. Ninguém. Ainda que seja perante Deus sem nenhuma força, não diminui. Por quê? Por causa do número de adeptos no mundo inteiro, por causa da força da mídia. Os livros, rádios, jornais são donos de inúmeros cemitérios, hospitais. É uma força imensa que tem o sistema católico. Se a igreja evangélica tivesse crescido direitinho e não fosse essa vergonha que tem hoje aí, universal, mundial, uma verdadeira prostituição espiritual que não presta para nada e o que é deles está guardado, em breve há de se manifestar. Se os evangélicos tivessem realmente crescido, se não tivesse acontecido a apostasia, hoje, irmão, nós dominaríamos o mundo. Dominaríamos o mundo com a verdade, com a justiça. Mas isto não é a realidade. Essa é uma realidade que vai acontecer somente daqui a pouco, no milênio, neste século 21, quando Jesus Cristo, segundo a profecia de Zacarias, pisar no Monte das Oliveiras e implantar o seu reino milenar. Bom, voltando então a falar aqui, irmão, eu queria só dar uma palavrinha para nós vermos se algum irmão tem alguma pergunta, tal. Eu queria falar sobre o sistema. O que é o sistema? Sistema é um conceito governamental. Este conceito governamental, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas muita gente não enxergou isso. Por quê? Porque não tem estudo suficiente. Quer uma prova de que o mundo jaz no maligno? Olha para o comunismo, olha ali para a Coreia, olha ali para a China, olha para tantos países da bandeira vermelha e vê como dia a dia tem martírio naquele lugar, igrejas incendiadas, templos fechados com os membros dentro e tacam fogo em tudo, uns horrores, crianças cristãs sendo trucidadas no meio da rua. É por quê? Porque o sistema do mundo jaz realmente no maligno e quer a todo custo eliminar o conceito de Jesus Cristo. Mas muita gente ignorantemente diz assim: puxa, ainda bem que no Brasil nós temos a democracia. É pura ilusão. Me prova que é pura ilusão. Tá aí a nossa própria cadeia mesmo para mostrar que isso aqui é pura ilusão.
Nós estamos tendo vários casos de cristãos que estão indo para tribunais aqui no Brasil, em Brasília, em São Paulo e outros estados, porque agora tudo é intolerância. Porque o mundo jaz no maligno, então tudo é intolerância. E cá entre nós, irmão, eu vou morrer intolerante contra o homossexualismo, vou morrer intolerante contra a idolatria, vou morrer intolerante contra o espiritismo, vou morrer intolerante contra qualquer sistema profano que a Bíblia condene. Vou morrer intolerante. E essa palhaçada aí, né? Eles criaram a lei 7.000, não sei o que, se é 712, sei lá, uma coisa assim, 7.712. Aquela lei que tentaram nos enquadrar, né? A lei da discriminação racial. Tem nada a ver com religião. Religião não discrimina ser humano algum. A religião é um conceito ideológico que discrimina práticas, metodologias, conhecimentos que são lançados de forma que nós, religiosos, entendemos que está errado. Então, a democracia hoje é o palco que está se montando para também vir combater as ideias da igreja. E mais do que nunca vai se ver que o mundo jaz no maligno. E outro detalhe muito importante, quem recebeu a palavra Bíblia sim, Constituição não foram os nossos irmãos da Coreia do Norte que estão sendo assassinados lá, não foram os nossos irmãos da China, não foram os nossos irmãos da União Soviética, não foram eles que receberam a palavra Bíblia sim, Constituição não, fomos nós, num país democrático. Essa revelação gloriosíssima, Deus falou sobre essa frase, meu irmão, dezenas de vezes. Foi Deus que mostrou essas camisas pretas com ela escrito em branco. Deus mostrou ela de muitas maneiras, mas de muitas maneiras. Foram sonhos até de gente lá em São Paulo, que mandou para a gente e-mail, pastor, quando nós ainda não tínhamos as camisas, alguém lá em São Paulo teve o sonho, no Japão teve o sonho e mandou para a gente. Pastor, eu tive um sonho assim, e eu via um grupo com as camisas, Bíblia sim, Constituição não. E no meu sonho eu dizia assim, isso aí deve ser o grupo do pastor Tupirani, da geração Jesus Cristo. Pastor, eu não entendi nada do sonho. Eu peguei o sonho e falei, deixa isso guardado. Daqui a pouco veio outro, pastor, eu tive um sonho. Minha esposa teve vários sonhos sobre isso, até que eu falei assim, vamos agora esperar então para Deus mostrar como é que Ele quer que façam essas camisas. E aí chegou uma hora que Deus mostrou, a camisa tinha que ser preta, com as letras brancas, mostrou todos os detalhes, exatamente isso aí que hoje nós temos. E essa camisa tem causado um impacto, irmão, violento. Quando as pessoas leem isso, elas entram em parafuso. E quem compreender isso, terá uma glória tremenda, inclusive de retornar no milênio, ser arrebatado, essas coisas assim. E quem não compreender, não vai a parte alguma, porque isto é uma revelação do Todo-Poderoso. Então, para concluirmos aqui os nossos pensamentos, existe o sistema. O que é o sistema? O sistema é o governo do mundo, de muitas maneiras, o governo do mundo. E nós fomos chamados para não nos curvarmos a nenhum sistema de governo. Isso está relacionado com o conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe aquela carta de Romanos 13, que Paulo escreve, que nós já temos até pregação, desmentindo aquilo, desmistificando, mostrando que aquilo não é realidade para a igreja? Sabe aquela carta de Romanos 13? Pois bem, existe uma versão bíblica, que ela por si só já traz aquele texto em que não se entende absolutamente nada de que Paulo estaria dizendo para se sujeitar a autoridades humanas. No próprio texto bíblico, e não é uma versão moderna, é uma versão antiga, que o irmão leu e me participou dessa situação. O texto não tem nada a ver com se sujeitar a leis humanas. Aliás, isso é claro, isso é muito óbvio. Jesus Cristo edificou a sua igreja contra as portas do inferno.
Se Paulo está preso, está sendo chicoteado, está sendo açoitado, como que ele vai dizer, sujeitai-vos às autoridades? Ele não está se sujeitando, porque se ele tivesse se sujeitado, ele não estaria sendo agredido nem preso. Como é que alguém vai agredir e prender alguém que está sujeito a si? É porque Paulo não estava sujeito. Isso nós detectamos e temos aquela mensagem maravilhosa de Romanos capítulo 13. Agora, as próprias versões bíblicas que estão aí já rodando, já demonstram essa situação. Então, para concluirmos, o sistema está aí, montadinho. Agora, quem conhecer a verdade, esse vai ser liberto. Alguém já disse assim, então quer dizer que você não segue a Constituição? Eu falei, não. Então você mata? Eu falei, não. Então você segue? Eu falei, não, meu amigo, eu não mato porque é a palavra do meu Deus que diz, não matarás. A Bíblia, a lei que nós seguimos, ela já foi escrita há 6.000 anos atrás. A Constituição foi escrita há pouquinho tempo, há 1824. Em 1824 foi que foi escrita a Constituição por Dom Pedro I e aquela turma ali, Marechal Deodoro, os maçons da época, eles criaram a Constituição. Foi algo louvável para se administrar uma sociedade? Sim, houve uma regra para se administrar a sociedade, mas nós cristãos temos uma mente muito superior à Constituição. Quer uma prova? Vou dar uma prova aqui. O filho do, não sei o que, Batista, né? Tá conhecidíssimo esse homem aí, né? Tô até com inveja dele. O filho dele, bêbado. O filho dele, bêbado. Atropelou uma pessoa. Parece que matou, não sei se matou ou não. Matou uma pessoa. Chegou na delegacia, o delegado, quem é você? Pô, esse cara é rico, né? Estipulou uma fiança de 67 mil. Ele pagou a fiança, aquilo ali para ele é um cafezinho na esquina. O homem está aí administrando o Rio de Janeiro todo. Pagou uma fiança de 67 mil e foi para a rua. Está em liberdade. Ora, ele comprou ou não comprou a justiça? Porque se fosse eu ou você que não pudesse pagar, nós estaremos presos. Aí eu te pergunto, se sou eu como sacerdote de Cristo, se é a igreja de Jesus Cristo que está administrando isso, esse homem poderia pagar 67 mil e ir para a liberdade? Não, ele estaria preso. Ele tinha que assumir a culpa da sua intenção de matar, quando foi para um volante bêbado, porque todo mundo sabe que não se pode dirigir um carro bêbado. Então ele teve a intenção de matar. Você vai me dizer, mas ele não teve a intenção de matar. Mas teve. Juridicamente, ele tem que assumir a culpa. Você sabia que dirigindo bêbado você poderia atropelar alguém? Ah, sabia. Você sabe que o álcool tira os reflexos? Ah, sei. Então a tua intenção era matar alguém? Ainda que nós sabemos que a intenção dele não era matar, mas ele tinha que responder na mais dura lei. Antes desse homem, desse riquinho aí, um outro homem, pobre, também veio com um carro, bêbado, sem carteira, entrou por uma rua que estava em festa e matou várias pessoas. Foi mais ou menos 6 ou 7 vítimas que ele fez. O delegado estipulou para esse R$2.000 de fiança. Ele pagou os R$2.000 e foi para casa. Ora, os delitos não são os mesmos, dirigir bêbado. Como é que um delegado estipula uma fiança de 67 mil para um e 2 mil para outro? Isso significa que a lei dos homens tem variantes. Mas e a lei de Deus? Não, perante a lei de Deus, tanto ficaria preso um para responder até o julgamento,
quanto ficaria preso outro, sem chance, sem fiança. E é assim que vai ser no milênio, quando nós, a Igreja de Cristo, não todos, nós, a Igreja de Cristo, retornarmos para reinar com Cristo nos 1000 anos, nós daremos as sentenças. E no milênio não existirá advogado, não existirá juiz. No milênio, quem vai governar, quem vai decretar sentença, somos nós, sacerdotes de Jesus Cristo, comprado com seu sangue para reinar 1000 anos sobre a terra. Então essa é a realidade. Agora, o sistema governal do mundo jaz em trevas, e aí você vê absurdos. Eu vi o caso de um homem que se apaixonou por uma professora, ela não correspondeu, ele foi lá e matou. Uma semana depois, este homem estava na rua. Aí a juíza que o soltou disse o quê? Não, ele não oferece perigo à sociedade, não oferece perigo até se apaixonar pela próxima. Como a Igreja de Jesus Cristo julgaria isso? Eu sei como julgaria isso. Então, nós vamos voltar, agora não podemos exercer isso. Por quê? Porque a igreja está em queda e nós estamos acordando, restaurando a Igreja de Jesus Cristo. A igreja está em queda, não tem como exercer governo. Mas quando no milênio retornarmos unificados com o governo de Cristo em Jerusalém, aí nós exerceremos o juízo. Num mundo que não existirá Constituição, não existirá OAB, não existirá juízes. Não existirá. Então, essa é a realidade do que é o sistema hoje. E muita gente ainda não viu nesse sistema, mesmo democracia, ainda não enxergou as trevas que ele compõe. Mas, enxergando ou não, o projeto de Deus vai se cumprir. Nós temos alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém deseja questionar alguma coisa? Pastor, lá na porta da escola do meu filho, há umas criancinhas lá que aparenta ter mais ou menos 7 anos de idade, e o comportamento dessas crianças é realmente assim como se fosse homossexual, as danças que eles têm, o comportamento, a forma, as amizades, né, a forma que eles se comportam, e o comentário de todas as pessoas são que essas crianças realmente são homossexuais, né, já com 7 anos de idade. A minha dúvida é, essas crianças dessa idade, elas já estariam sofrendo uma influência maligna? Já estariam, sim. Normalmente isso aí é de pais que pertencem a certas religiões em que o diabo tem liberdade para atuar. Eu conheci um caso de uma menininha, num colégio logo aqui embaixo, a menina tinha 4 anos de idade. E ela começou a ter reações estranhas. Aí dentro do colégio, os professores levaram ela para a diretoria, deram água com açúcar, fizeram aqueles rituais todos que a gente sabe, e ninguém resolvia a situação da menina. Ela não voltava a si, uma coisa horrível, falando com voz estranha. De repente ela está do lado de um armário de ferro, desses armários de colégio, todo de ferro, carregado de equipamento. Aquilo devia estar pesando uma quantidade, um peso muito grande. E ela meteu, com 4 anos de idade, ela encostou a mão no armário e empurrou ele. E o armário foi lá até bater contra a parede. Aí todo mundo caiu na real e viu que todo mundo assustado. E um irmão conhecido meu, morando perto da escola, e a esposa dele era professora dessa escola, disse assim, vai chamar meu marido. Quando ele chegou lá, ele perguntou, demônio, como é o seu nome? E o demônio falou assim, pactuare, o que faz pacto. Aí, tá bom, demônio, sai em nome de Jesus. Saiu, a menina voltou ao normal, os professores ficaram ali, tudo assustado, ele pregou para os professores, evangelizou e tal, e depois ficou sabendo
que aquela menina tinha sido oferecida, os pais mesmo falaram, tinha sido oferecida num terreiro de macumba, de candomblé. Entregue às entidades. Cuida da minha filha, né? Os pais, na inocência, fazem isso. Entregam os filhos na mão do diabo. É a inocência, a cegueira espiritual. Então, realizou-se esta obra. Com uma criança de que idade isso se manifestou? Com 4 anos de idade. Uma criança que estava numa creche, com 4 anos de idade. A maneira que ela empurrou aquele armário de ferro, se tem outra criança do outro lado, podia ser amassada, morreria. Então as obras do diabo não têm limite, não tem princípio de idade ou limite. O diabo usa, enquanto der para ele usar, ele usa. Não teve o tal da psicografia, Chico Xavier. Chico Xavier não foi um instrumento do diabo até os seus últimos fôlegos de vida. Então o diabo não vê idade. E realmente o que nós já vemos hoje são crianças miudinhas. Mal começa a andar, já tem um comportamento homossexual. Não nasceu assim. Mas se você for examinar a vida dos pais, você vai ver que a religião que eles frequentam é uma religião satânica. E por ser uma religião satânica, o diabo cedo começa a influenciar naquelas vidas. Aí daqui a pouco são as mães solteiras, são os filhos que entram para o tráfico. Inclusive foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, uma pesquisa na década de 80, se não me falha a memória, em que acompanharam grupos, quando o evangelho estava em alta nos Estados Unidos, né? Acompanharam grupos de várias religiões e viram que filhos de espíritas e católicos, uma minoria totalmente inexpressiva, conseguiu ocupar cargos na sociedade e serem pessoas de bem. A grande maioria foi para as drogas, foram mães solteiras, caíram para o homossexualismo, e filhos de cristãos, não, esses caminharam e tiveram posições dentro da sociedade. Foram pessoas que não se voltaram para drogas, não se voltaram para o homossexualismo, não se voltaram para a prostituição. Muitos foram até presidentes dos Estados Unidos. Então, isto é uma realidade. Nós estamos nesse mundo para sermos regidos. Nós não conseguimos nos reger a nós mesmos. Lembra do desenhozinho que eu fiz aqui? A cabeça da pessoa e de um lado falando o Espírito Santo, do outro lado o diabo falando. A quem você der ouvidos, e se uma pessoa ela está impregnada por conceitos do Espiritismo, é aquilo que ela vai viver. E aquilo que ela viver vai ser o reflexo da sua vida no futuro. Então, não tem limite de idade para que uma possessão demoníaca se manifeste na vida de qualquer pessoa. Não tem limite de idade. Você pode ver pessoas, assim como João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, você pode ter pessoas também debaixo da influência do diabo desde o ventre. A mesma coisa acontece, tanto do lado espiritual bom, quanto do lado espiritual ruim. Isso é fato, né? E as experiências que nós temos já mostram isso suficientemente. Tem mais perguntas? E como é que se liberta uma criança desses pactos? Só se os pais da criança quiserem? Porque o que acontece? A criança em si, ela não faz nenhum pacto. A criança não faz. Mas a Bíblia mostra que os filhos, até atingirem a idade, eu vou assim usar, a idade do livre-arbítrio, eles estão sujeitos sim à influência dos pais. Tanto que a Bíblia diz, instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, se um pai foi lá e fez o pacto, esse pai, se reconhecer os fatos e a desgraça que ele se envolveu, ele também, da mesma maneira, pode buscar em Deus para quebrar esse pacto. Então,
o que a criança não faz, a criança está ali na inocência. Já houve casos de pessoas dizer assim, o diabo não possui crianças porque a criança está no estágio de inocência. Não, a criança está no estágio de inocência, essa pessoa está no estágio de ignorância. O diabo possui sim, e não tem limite de idade. Não tem limite de idade. Ele possui sim, mesmo que esteja no estágio de inocência. O diabo possui por quê? Porque é a influência dos pais que comanda a vida dos filhos. Isto é um elo que existe, a Escritura, a Bíblia mostra a existência desse elo. Então, o pai que fez o pacto, ele pode desfazer esse pacto, tá? Agora, se o filho crescer naquela influência, quando a mente abrir, que ele entender do seu livre-arbítrio, e ele, tomando conhecimento dessa situação, ele passa a ter o direito, a autoridade de também quebrar esse pacto. Tá? Agora, enquanto estiver debaixo do estágio de inocência, o pai pode quebrar esse pacto, a qualquer momento. Só que, quando as pessoas chegam a esse ponto de entregar os filhos nesses pactos, é porque elas estão tão profundamente enraizadas, dificilmente conseguem enxergar a verdade do Evangelho. O caso dessa menininha, por exemplo, que eu falei de 4 anos, os pais morreram na macumba, e ela está até hoje nisso, já colocou a filha que teve nisso, é uma cegueira muito terrível. Não é tão fácil assim enxergar a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Pastor, eu não quero fazer um comentário. Por causa desse sem vergonha se intitula de pastor, por causa desse escândalo, a Globo faz um comentário, quase todo dia faz um jornal daquele, né? Diz quanto o cara tem, quantos carros, faz aquele negócio todo, o apartamento de 8 milhões. Do tal então, o assessor da besta do Apocalipse vai vir agora, o Estado vai gastar 118 milhões com ele, eles não botam uma frase no jornal, não diz 118 milhões, mas não diz nada. Porque o Papa vai vir agora, eles vão gastar 118 milhões que vão gastar com ele. Para ele vir aqui, eles não dizem uma frase. Agora, quando se fala na igreja, porque eles pensam que é a igreja mesmo, e tem um bando de tonto, esses evangélicos que são cantores, né? Que agora a Globo mostra todo mundo, né? Aí acho não, agora a Globo está mostrando, por causa da Record, né? Então está mostrando o coisa. Quanto ao Papa vir, que vão gastar os 118 milhões, eles não botam uma frase e não diz nada. 118 milhões que vão gastar com ele. O mundo exalta aquilo que pertence a ele, né? O mundo exalta aquilo que é seu. Como a igreja exalta as coisas de Deus, o mundo exalta as coisas do diabo. Isso aí é um fato. Agora, eles estão usando realmente o nome daquele camarada, né? Marco Pereira, para dizer, pastor. Não, ele não era pastor, nunca foi pastor, entendeu? Aquilo nunca foi igreja, os conceitos do Evangelho nunca estiveram lá. A prova clara é você pegar qualquer pregação do homem, pega qualquer pregação dele e acha Jesus Cristo nas pregações dele. Não existem pregações, é só palhaçada, engano, enfim. Mas a Rede Globo, que é uma emissora de Satanás, se ela puder pegar alguma coisa para tentar denigrir a imagem de Jesus Cristo, ela vai tentar. Agora, existe um bando de palhaço, de crentezinho de meia tigela, cantor, que está lá dando audiência e dinheiro para a Rede Globo. Eles estão fazendo isso realmente. E a Rede Globo sabe que dá ibope. Aí começou a apoiar os cantores evangélicos. Afinal de contas, tem muita gente que gosta de hinos, de louvores, e põe aqueles programas lá. Está dando uma audiência tremenda para a Rede Globo, e ela está faturando os tubos em dinheiro. Agora, esses cristãozinhos de meia tigela vão ter a parte deles. Vão pagar muito caro, porque entre luz e trevas não há comunhão. Um crente de verdade não tem que pisar em programinha da Rede Globo. Um crente de verdade não tem que ter pacto com aquilo lá. Mas o que acontece com esses crentezinhos de meia tigela? Eles querem que a cara deles apareça na mídia. E porque querem isso, querem se exaltar, querem se destacar, estão esquecendo que servir a Jesus Cristo é mais glorioso, eles estão indo lá. Aí lá vai Ana Paula Valadão,
vai Bruna Carla, vai Jamile, todo mundo vai para lá, porque querem aparecer, mas o galardão deles já está reservado, e não é bom, é bem ruim, porque nós, como cristãos de verdade, não nos misturamos com Rede Globo. Todo mundo sabe que a Rede Globo é uma emissora satânica. Agora, a hora deles vai chegar, né? Tem perguntas? Pastor, pode um homossexual na sua idade adulta, tendo sido criado num lar evangélico, pode necessariamente ele ter sido influência de um pacto maligno ou simplesmente uma escolha quando adulto? Veja bem, eu não acredito no homossexualismo como escolha. Por que não acredito? Porque isso aí já está totalmente contrário ao princípio criacionista de Deus. Então, um homem nunca escolhe ser um homossexual, uma mulher nunca escolhe ser uma lésbica. Isso que a mídia diz como opção, né? Tem uma palavra que eles usam para isso. Eles falam de uma escolha, né? Opção sexual. Isso não existe. As informações que nós temos têm sido bastante para nós compreendermos que isto aí é realmente uma influência maligna. Então, uma pessoa, depois de adulta, ela manifesta esse caráter, vou assim chamar, esse comportamento. Isso pode ser o quê? Pode ser consequência de um pacto? Sim. Pode ser consequência de um espírito maligno que vem operando há muito tempo na vida dessa pessoa até levar adiante essa obra, consumar essa obra? Sim. Pode ser um pacto ou pode ser algo de momento. Ou seja, a pessoa está sem Deus, e eu quero frisar uma coisa, pode até ser um pseudo-crente, pode até ser, como se diz por aí, batizado nas águas, é membro da igreja, né? Canta no coral, toca na igreja, meu irmão, isso não interessa. Eu estou falando, quando se fala de cristianismo, se fala de comportamento cristão, se fala de vida com Deus. Eu conheci um monte de gente que era líder da Igreja Batista da Gamboa, aqui embaixo, na Rua da América, número 54. Eu conheci um monte de gente ali. Quando fomos para uma reunião de oração numa igreja pentecostal, os membros, os líderes, os que estavam à frente da Igreja Batista da Gamboa, caiu todo mundo endemoniado. Então, a questão não é essa, a questão é o quê? Se a pessoa está sem Deus na sua vida, ela está sujeita à influência de Satanás, a qualquer momento. Então, se não houve uma influência ali, sei lá, durante anos, mas em determinado momento o diabo olha assim, eu vou investir contra aquele ali. Ele vai lá investir. Quando ele vai, se ele vê a barreira de Deus, ele segura a onda dele. Se a pessoa tem unção, se a pessoa tem autoridade, se a pessoa tem conhecimento, se a pessoa tem postura, as obras do diabo não prevalecem, porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Aquele que é de Deus, não é aquele que é membro da igreja, não é aquele que frequenta uma igreja, não é isso. A Bíblia está dizendo aquele que é de Deus. Frequentar uma igreja é uma coisa e ser de Deus é outra coisa. Ser membro da igreja é uma coisa e ser membro do reino de Deus é outra coisa diferente. A igreja está na terra e o reino de Deus é espiritual, é invisível. Então, pode sim, tanto ser uma consequência de um pacto feito há anos atrás, como pode ser uma situação de momento por uma investida de Satanás. Eu, por exemplo, conheci 2 rapazes que tinham um jeito meio estranho na época. Na Igreja Batista eu conheci 2. Um se chamava Ironildo e o outro me foge a memória. Um era branco, o outro era moreno. Um não tinha nada a ver com o outro. São 2 pessoas que frequentavam lá a igreja. Quando eu fui para a igreja, assim que eu cheguei na igreja, teve uma brincadeira no terraço da igreja, um negócio dos jogos, uma festinha, um bolo. E quando eu estava ali naquele terraço, esse rapaz chamado Iranildo, ele chegou.
Quando ele chegou, eu virei para o outro, fiquei olhando assustado para aquele menino, até que eu não me contive. Eu cheguei perto de um rapaz que eu já tinha feito amizade, já antigo na igreja, e falei assim: vem cá, aquilo ali é homem ou é mulher? Ele falou assim para mim: que isso, rapaz? É homem, é o Iranildo. Falei: ah, tá. Por quê? Não, nada não, tá bom, é homem. Porque eu não consegui definir o comportamento daquele rapaz, se ele era um homem ou uma mulher. A igreja fraca, a igreja sem palavra, a igreja sem Deus, foi trilhando, até que o tal Iranildo assumiu o seu lado homossexual e foi viver a sua vida. Se a igreja fosse uma igreja de verdade, talvez ele tivesse alcançado a libertação, mas não alcançou. Depois o outro também assumiu o seu lado homossexual, foi para as boates e morreu de AIDS. Mas por quê? Porque onde eles estavam não é igreja. Essa é a verdade. Não era igreja. Se fosse igreja, talvez eles tivessem tido uma chance. Então, irmão, as coisas acontecem com uma história, né? Existe um histórico ou existe um momento. Tudo é uma investida das trevas. Por exemplo, quando antes de eu me converter, nós frequentávamos terreiros de macumba, e antes mesmo de eu nascer, os demônios deu lá no terreiro uma fita para minha mãe amarrar na barriga na hora do meu nascimento. Só que quando ela saiu na correria, ela não levou aquela fita. Aquilo já representaria um pacto. Eu nasceria debaixo de uma influência satânica. A minha vida poderia ter alguns caminhos aí nada agradável. Mas, graças a Deus, a minha mãe esqueceu aquela fita, o que não foi o bastante, mas eu fui com cerca de 21 para 22 anos conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus. Então, muitas pessoas já nascem debaixo de uma influência maligna. Aí depois é o camarada, é o olheiro da boca, é o gerente da boca, é o homossexual, é a lésbica, porque existe uma influência maligna no mundo. Amém? Tem perguntas aí? Não? É uma pergunta do Marcos, da Espanha. Pastor, por favor, a Canaã que Noé amaldiçoou é a mesma que Deus prometeu a Moisés e o povo no deserto? Não. Noé não amaldiçoou a Canaã. Noé amaldiçoou Canaã. A Canaã é a terra. Canaã foi o neto de... É neto de Noé. E filho de quem? Filho de Cã. Então, quando Noé amaldiçoa ali, ele amaldiçoou a descendência de Cã. Por que ele fez isso? Porque ele ficou irado, porque ele tinha se embriagado e ficou nu, perdeu a noção, perdeu os seus pensamentos devido à embriaguez, e o seu neto, esse Canaã, viu ele nu e foi comentar com os outros. Ele, quando voltou a si, que soube da situação, ele disse: maldito seja Canaã. Segundo alguns historiadores, esses descendentes de Canaã foram se alojar exatamente na África. E uma palavra que Noé falou sobre Canaã se cumpriu de uma maneira absurda, que diz: servo dos servos. Quer dizer, é uma miséria muito grande. E hoje nós vemos este retrato na África. E dizem os estudiosos de geografia, etc., que justamente esses descendentes de Canaã foram se alojar na África. E lá povoaram. Já os descendentes de Jafé foram para a Europa, e os outros para outra área lá, na União Soviética, essas coisas assim. Então, pelo que eles dizem, nós identificamos realmente a palavra de Noé, a bênção e a maldição que Noé proferiu, é exatamente o que nós vemos nesses 3 tipos de povoamento que existiram naquela época. E servo dos servos seja Canaã, nós
vemos essa maldição se cumprir na África. E os historiadores dizem que Canaã foi com os seus descendentes para aqueles lados da África. Tem gente que discorda dessa teologia, tem gente que concorda, mas não faz diferença na doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Eu concordo com este ponto de vista, realmente eu concordo. Mas se estivermos certos ou errados, também não vai fazer diferença. Amém? Mais perguntas? Ninguém? Então nós vamos encerrar.